Irmãos, eu ia ministrar uma outra coisa, mas existe algo ainda nas palavras que nós temos meditado nesses últimos domingos que eu creio que ainda é preciso falar. É claro que essa palavra de hoje ela vai dar uma introdução para aquilo que nós já iríamos falar, então outro dia nós vamos continuar. Eu tenho meditado bastante sobre isso que eu estava ministrando agora, do perigo daquilo que nós chamamos de denominação, de organizações religiosas, quando elas viram modas, irmãos, e quando elas se tornam populares, o perigo que elas se tornam, porque infelizmente os homens começam a desfocar, tirar os seus olhos e o seu coração daquilo que agrada a Deus e começam a buscar aquilo que o louvor, o aplauso, a aprovação de homens, e esquece aquilo que a palavra fala que é a glória de Deus. As escrituras dizem em João capítulo 12 que naqueles dias havia muitos homens, até oficiais, homens importantes que até acreditavam, mas não assumiam Jesus em público, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse é o perigo quando tudo se torna popular e bonito e oferece benefícios. Cuidado, irmãos, quando os benefícios que nós estamos correndo atrás, elas não são mais os eternos, mas aquilo que move o nosso coração são as coisas passageiras dessa vida. Isso é um dos maiores problemas, mas isso nasce anteriormente. O que está por trás disso é o que nós vamos falar agora em João capítulo 4, nasce disso. Existe uma coisa que Jesus ele veio falar para os seus discípulos, que nenhum homem sabia, nenhum homem conhecia, e era aquilo que ele comia. Nós falamos um pouco já nas primícias, mas é chocante, irmão. Jesus, quando ele falou isso em João 4:32, ele ofendeu a mente de muitos religiosos da época, quando ele falou: eu tenho uma coisa para comer. Ele interrompeu uma movimentação, irmãos. No versículo 8 do mesmo capítulo, Jesus diz que, o evangelista diz que os seus discípulos tinham ido numa cidade próxima para comprar comida. Eles estavam fazendo uma movimentação deles, não era pecado a movimentação deles. Como muitas movimentações que nós temos vivido hoje não se tratam de pecado, na realidade elas simplesmente não convêm mais. Deus não quer simplesmente de muitas pessoas, muitos cristãos, tirar o pecado. Deus quer remover as coisas que não convêm mais. Deus quer mudar a nossa movimentação como homens e mulheres de Deus, para de fato nós vivemos segundo aquilo que nós cantamos hoje, a canção que Deus deu para o Mateus e para a Amanda, que só tem uma coisa que nos satisfaz, e mais nada. Deus não precisa tirar você do mundo para você aprender isso. Jesus nunca pediu, nunca foi o intento dele tirar eu e você do mundo. Ele simplesmente: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Mas nesse ambiente hostil que nós vivemos, até o retorno do Senhor, nós podemos aprender, mesmo andando no meio, desse mundo perverso, nós podemos aprender não somente a provar, mas a entender que não há realmente nada que pode nos satisfazer mais do que a vontade de Deus, que é fruto daquilo que Ele falou. Irmãos, isso é tão poderoso, que se você for ver na história, agora como pano de fundo, como base, para você entender o poder daquilo que Deus pode comunicar para mim e para você hoje, nessa manhã. E se eu ouvir, e se você ouvir, você pode abrir o seu coração, e se abrir o seu coração a palavra entra, e se a palavra entrar você pode se arrepender, e se você se arrepender você é curado. Essa é a dinâmica do Senhor. Mas tudo acontece como Ele diz nas Escrituras, como tudo foi feito, porque tudo foi feito pela palavra de Deus. Não é assim o testemunho de Gênesis? E Deus falava e as coisas aconteciam, e Deus falava: haja luz e houve luz. E Deus falou que haja os animais nos mares, os peixes, e houve. Deus falou que haja os animais na terra, e houve.
haja separação entre a porção seca e a porção molhada, e houve. Que haja os luminares, e também houve. Tudo foi feito pela palavra de Deus, e sem a palavra de Deus, nada do que foi feito teria sido real. E a palavra de Deus é Jesus Cristo, Ele é o verbo vivo. Então, irmãos, se tudo acontece, tudo é feito, tudo deu origem pela palavra de Deus, aonde a palavra de Deus chega, acontecem mudanças e transformações. Então, nesse domingo e no próximo, se Deus quiser, nós vamos estar falando, continuando a falar sobre isso, mas esse desejo, esse anelo por isso que o Senhor fala, pela sua comida, o desejo pelo aquilo que está escrito. Porque hoje, irmão, nós desejamos muitas coisas, nós podemos falar diferente, mas a prática, irmão, ninguém é transformado pelo que fala. O que fala não tem o poder de revelar quem você é. O que revela o que você é, o que está acontecendo, é justamente a sua prática. A sua vida tem o poder de testemunhar as coisas que estão acontecendo aí dentro. Então, quando o Senhor veio falar, vamos ler ali, um versículo apenas, e nós vamos mergulhar em outros textos também. João 4:32, abre aí comigo. Não vou ler todo o texto, mas apenas um versículo, mas eu vou citar todo o contexto, e você já está familiarizado com isso, porque nós pregamos 4 dias sobre isso. Versículo 32, ele diz assim: Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Versículo 33, então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Porque eles tinham ido comprar. Jesus interrompeu uma movimentação que eles estavam vivendo, que eu repito e enfatizo, não é pecado. Tem gente que o problema é pecado, mas tem muitos crentes que o que estão prendendo eles, impedindo eles de entrarem em outros lugares em Deus mais íntimos. Não se trata mais de pecado. Versículo 34, Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, esses 3 textos. A primeira coisa que eu fico, irmãos, que fala muito comigo nesse texto, é essa mudança. É uma revelação que Jesus dá do cardápio dele, de como ele vive. Porque desde o começo da sua movimentação, de quando ele começou a se manifestar, principalmente quando nos últimos 3 anos da sua vida, ele deixa muito claro que ele se movia, não porque ele achava alguma coisa, ele fala que nem o juízo que ele fazia era dele, as palavras que ele falava não eram dele. Jesus replica para mim e para você, para a sua igreja, a mesma coisa que ele vive. Ele diz que a palavra que ele fala e o que ele fazia não era dele mesmo, mas era do seu Pai. Por isso que ele replica para mim e para você em João 15, que sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Então o Senhor, ele vai mudar essa dieta dos discípulos, que é chocante, porque eles estão vindo, foram lá esforçados, e quantas vezes nós empregamos tanto esforço para fazer alguma coisa para Deus, que muitas vezes Deus, ele já não está mais ali. Irmãos, a vontade de Deus, um dia eu aprendi uma coisa: a vontade de Deus só tem um jeito de ser feita, e é do jeito dele, não é do meu. Então eu preciso estar sempre muito sensível à palavra dele, para ver o que realmente Deus está comunicando na sua palavra, o que está escrito. Coisas práticas da vida, que nós não falamos, mas nós vivemos, tem o poder, irmãos, de denunciar isso para mim e para você. Por exemplo, estava vendo algumas postagens essa semana de alguns homens que pregam sobre família, tudo. Alguns amigos mesmo. E eles falavam que um homem e uma mulher, por exemplo, no casamento, quando tem alguns conflitos, a mulher, quando a coisa ali esquenta, né, os ânimos, a mulher nunca deveria esperar algo do homem que fosse favorável para ela cumprir o papel dela como mulher, que é se sujeitar
ao esposo. Tá, mas como que ela vai fazer então? O que vai motivar ela? Ela deveria fazer isso da mesma forma como o Senhor fez tudo o que Ele fez, baseado no que está escrito. Porque hoje o que Deus fala é o que está escrito. Então, e o homem, pastor, o homem é a mesma coisa. Ele nunca deveria esperar da mulher um posicionamento da mulher maravilhoso, algo extraordinário, para ele começar a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas ele deveria fazer como, pastor? Baseado no quê? Simplesmente porque está escrito. As pessoas não deveriam, irmãos, falar umas das outras, mesmo dentro de lugares como esse, nem mesmo pensar mal uns dos outros, ou desejar mal uns dos outros, não é porque ninguém fez alguma coisa contra você. Vai ter sempre alguém, irmãos, no meio de tanta gente, alguém ralando com o outro, alguém, ferro com ferro. Vai ter sempre choques e colisões. Não espere outra coisa, irmãos. Senão Deus ia botar eu e você numa ilha, cada um num pedaço de terra diferente. E nós íamos ficar sem nenhum relacionamento, irmãos. Mas é nos relacionamentos que Deus vai nos provando e nos ensinando. Mas por que então, o que vai nos mover a perdoar uns aos outros? A suportar algumas coisas? São as circunstâncias? Não, é baseado no que está escrito. Está escrito: perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros com amor fraternal, suportando uns aos outros, carregando o fardo uns dos outros. É porque está escrito, irmão. Nunca foi tão importante viver baseado no que está escrito do que nos nossos dias. Não precisa acontecer alguma coisa assim, olha, extraordinária. Já aconteceu, irmãos. Então o que Jesus está falando para os discípulos, em outras palavras, vocês podem viver baseado em muitas coisas desse mundo, mas eu estou conduzindo vocês para vocês aprenderem a viver baseado naquilo que eu falo. O que Ele diz tem o poder de manifestar a vontade do seu Pai. Então quando Ele apresenta isso, olha, eu tenho uma comida para comer, que é diferente de tudo que vocês fizeram até hoje. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é essa mudança que precisa urgentemente acontecer na nossa vida, que é o que nós cantamos aqui. Não tem crentes, irmãos, que se satisfazem de muitas coisas hoje, mas o cerco vai apertando espiritualmente. Porque eu creio numa coisa, irmãos, eu tenho crido isso cada vez mais: Deus não tem compromisso com o nosso bem-estar. Pega isso no seu espírito. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Não, Deus é o meu Deus, Ele é fiel a mim. Deus não é fiel a você, irmão. Deus é fiel à sua palavra. Se você quiser ficar com Deus, fique na sua palavra. Aquele que guarda as minhas palavras, eu estarei nele. Essa é a mensagem. Deus escolheu e colocou as palavras dele acessíveis a todos que desejam aguardar. Por quê? Porque a condição para você estar nele, e ele está em você. Então Deus é fiel. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele é comprometido com a sua palavra. Ele é tão comprometido com a sua palavra que quando ele liberava um juízo e o povo se arrependia, Deus, ele como se voltasse atrás. Não é um arrependimento de Deus, como às vezes no português nós lemos e Deus se arrependeu. Não, é porque Deus, ele voltou para, ele não pode negar a sua palavra. E quando ele fala, se o povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, ele viria do céu e curaria aquela terra. Ele está falando mesmo que eu liberar um juízo, se o povo se arrepender, então Deus é como se ele voltasse atrás. Por quê? Porque ele é fiel ao povo? Não, é porque ele é fiel à sua palavra. E o povo resolveu se submeter, se jogar, se entregar completamente ao que ele disse. Esse é o poder da palavra. Então quando Jesus está falando, olha, eu tenho uma comida, irmãos, pasme você. Agora parece que é fácil ler, mas imagina Jesus no meio de um monte de religioso, no meio de um monte de gente que sabia um monte de coisa, guardava a Torá, sabia dos profetas. Ele chega e fala, eu me alimento de uma coisa que vocês não conhecem. Irmão, isso daqui ofende a mente de qualquer um. Isso daqui é um escândalo. Isso aqui hoje é bonito, mas na época, no dia foi um escândalo.
Como assim? O Senhor se alimenta de uma coisa, por acaso alguém trouxe. Os discípulos ficaram assim, ó, não conseguiram entender. Como? Tem alguém que trouxe uma coisa diferente para ele aqui? Tem alguém que trouxe uma marmita, alguma coisa escondida, um prato escondido que ninguém conhece? Não é, eu estou falando para vocês uma coisa que não é desse mundo. Vocês viveram baseado, até a religião de vocês viveu se satisfazendo das coisas desse mundo até hoje. Vocês amaram cargos, amaram as coisas visíveis, mesmo as religiosas. A religião de vocês está impregnada está cheia de amor às coisas desse mundo. Vocês amam as vestes, vocês amam o lugar santo, vocês criaram tudo isso. Mas eu quero falar que o meu cardápio, a minha comida, aquilo que me move, me satisfaz, é totalmente diferente. E eu quero conduzir vocês para esse lugar, aonde vocês vão comer uma comida e vão se satisfazer eternamente, e não vão precisar ficar experimentando uma coisa ali, uma coisa aqui. Só que esse, irmãos, esse é um dos maiores, eu creio, milagres que pode acontecer. Porque, como nós falamos aqui hoje, irmãos, a multidão, ela não está muito afim de tocar nele, de experimentá-lo de verdade. A multidão está afim de ficar na multidão, de comer o pão multiplicado, de viver os milagres, de ganhar a sua provisão diária, de ganhar a satisfação, sentir o desejo da sua alma, de ganhar a aprovação, os aplausos, tudo que a religião pode nos oferecer, porque ela é da moda mesmo. Ela virou algo da moda. Hoje nós estamos vivendo em dias, irmãos, que é tão da moda que pastores deixaram de ser pastores e se tornaram artistas. Misericórdia, hoje as pessoas olham o pastor assim, eu queria ser igual a ele. Por quê? Porque ele é grandão, ele é poderoso, ele é a figura de poder. Quando Jesus veio, irmãos, ele não tinha aparência nenhuma, e a pessoa que antecedeu ele, preparando o caminho dele, também não tinha. Não tinha beleza, não tinha formosura. Ah, pastor, mas o contexto, não pode mudar contexto, pode mudar a era, mas os princípios não mudam. Tudo que é sensual, tudo que chama atenção para o homem, para a mulher, é contra as escrituras, é pecado. Não deveríamos chamar atenção para nós, mas para ele. Então, se precisar se vestir de forma mais simples, se vista. Qual o problema? Não é a religião que te manda, mas é porque você está entendendo que não é para chamar atenção para si, mas chamar atenção para ele. E se isso implicar algumas mudanças radicais, por que não? Qual o problema? Não se trata de pecado, pastor. Não é pecado, irmãos, é porque não convém. É simplesmente porque não convém, porque ameaça a essa comida que Jesus está comunicando. Então as pessoas não podem cair na ilusão de experimentar algo, querer experimentar algo aqui, mas esperando ainda alguma coisa desse lugar, ou que nós podemos, como igreja, Mevan, oferecer para você para saciar sua alma. Não há nada que o Mevan pode fazer para você, nada. A única coisa que a gente pode fazer é preparar um lugar, um ambiente para a gente se reunir, só isso, e apontar o caminho, e dar testemunho de que ele é real, de que é verdade. E se eu estou comendo, você pode comer também. Sabe quando você vai num restaurante bom, aí você quer comunicar aos seus amigos, tira foto, todo mundo publica hoje, tá lá, é gostoso. Então faz a mesma coisa com o Senhor. Você está comendo, está sendo bom para você, está transformando, mostra para o mundo a comida que você está comendo. Não precisa a agência missionária para fazer isso. A melhor agência missionária que existe é a igreja, irmãos. Imagina se todo mundo começasse a dar testemunho como aquela mulher de João capítulo 4, saiu, comeu, ficou louca, né, de amor, e saiu falando. Por quê? Porque não tem como disfarçar o amor, irmãos, não tem como esconder isso. Você esconde outras coisas, agora o amor não tem como esconder, não tem como fazer, irmãos. Isso vai transformar. O fato é
que Jesus, quando ele trouxe isso, ele está falando uma coisa: a comida que eu tenho, ela vai transformar você. O que vocês comeram até hoje não foi capaz de transformar ninguém, foi capaz de conformar as pessoas a alguns modelos que não são celestiais. Mas se vocês começarem a comer o que eu como, vocês vão experimentar algo totalmente diferente também. Pastor, mas agora nós vamos entrar num segundo momento, segundo ponto da pregação agora. Como descobrir isso? Porque ele deixou claro: ninguém sabe o que eu como. Eu tenho, porque não era no lugar, irmãos, aonde os discípulos foram comprar, não tinha o que ele comia. Aonde as pessoas, muitas estão comendo, não tem essa comida. E o que pode transformar as pessoas não é os pacotes prontos que as pessoas estão oferecendo, mas é a comida celestial, o pão vivo que o Senhor deu a nós já. Isso pode transformar as pessoas. Não é vendido, não é comercializado. Por isso que ele fala: receber de graça dai. De graça dai. Se é o pão vivo, não pode ser vendido, porque na hora que é vendido, deixa de ser vivo. Por quê? Porque não tem preço. O que ele está dando não é nosso. O que eu estou comendo não é meu. Mas ao mesmo tempo, se eu entender, eu posso tornar isso acessível. Ele mesmo diz: provai e vede. Irmão, não tem nenhum Deus que deseja ser provado como o Senhor. Provado mesmo. Me prova para você saber. E para você nunca mais esquecer que eu sou o seu Deus. Agora abra comigo 1 Coríntios capítulo 2. Como saber? Pastor, tem escola para a gente descobrir a vontade de Deus? Não tem escola, irmãos. Não tem escola. Você não aprende em conferência. Não dá. Mas assim, se eu fazer aquele curso caro, pastor, que estão vendendo na internet, irmão, você vai gastar dinheiro, vai aprender um monte de coisa boa, mas essa comida você não aprende ali. Não vai rolar. Porque o professor que ensina isso daqui, ele só opera de graça. Então você pode aprender um monte de coisa boa. Não estou falando que curso é ruim, tá, irmão? Pode fazer. Mas assim, tem coisas que é de graça. E você vai alcançar, porque a palavra não muda. O Senhor diz assim, quando Ele estava deixando essa terra, depois de ressuscitar, Ele falou: olha, se vocês soubessem para onde eu estou indo, vocês iam se alegrar. Mas vocês estão tristes porque vocês não entenderam ainda. Por quê? Porque para vocês aprenderem o que eu como, os meus costumes que não são daqui desse mundo, eu preciso enviar alguém para vocês. Aquele que vai comunicar essas verdades. Não do lado de fora, como eu fiz até hoje, mas do lado de dentro de vocês. Eu não vim ainda dentro de vocês. Só que para mim vir habitar dentro de vocês, eu preciso ir para onde eu saí. Eu preciso voltar para o meu Pai. E quando eu voltar para o meu Pai, o meu Espírito vem sobre vocês. Então, se vocês entendessem isso, vocês iriam ficar felizes por isso. Mas vocês não entenderam ainda. E ele diz acerca daquele que ele iria enviar, o Espírito Santo, ele diz: e quando ele vir, ele vai vos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Não há nada que o Espírito de Deus não possa ensinar eu e você. Você pode, homem, não ter tido exemplo na sua casa, nem do seu pai, nem do seu avô e nem de ninguém, para ser um bom marido, para ser um bom homem, para ser um bom pai. Mas se você receber o Espírito de Deus, Ele pode te ensinar todas as coisas. Você pode não ter frequentado seminários, você pode não ter dinheiro para entrar em nenhum curso,
Você pode não atender às seleções desse mundo. Você pode não se encaixar em nada desse mundo. Mas se você receber o Espírito de Deus, esse que Jesus falou, Ele pode te ensinar, inclusive o que Ele comia. Então quando você perceber, você já não vai mais estar se movendo baseado no que você acha. Eu não vou perdoar porque eu tenho direitos e as minhas razões. Eu vou para tal lugar e não vou para o outro, por quê? Porque eu tenho as minhas razões, como Jonas fez. Jonas tinha suas razões, e as suas razões eram cabíveis, irmãos, eram reais, mas não eram celestiais. Você pode se mover baseado nas suas razões materiais, as suas razões lógicas, as suas deduções lógicas, mas as suas deduções, as suas razões, elas não podem comunicar com a vontade de Deus. Elas podem te colocar numa roubada, literalmente. Então quando o Senhor fala, mas eu vou enviar para vocês o meu Espírito, Ele está falando, olha, a forma como eu penso vai ficar acessível para vocês, dentro de vocês mesmos. Paulo chega ao ponto de falar, quem pode aconselhar o Senhor? Nós temos, irmãos, a mente de Cristo disponível, eu e você. Quando você se der conta, quando você começar a experimentar isso, a responder isso, irmãos, imagina, você vai comer, a comida que a gente come, irmãos, ela produz algo, sabia disso? Se a comida que a gente come, natural, ela já produz, experimenta, irmão, fica comendo lanche todo dia, para você ver onde é que você vai parar. Agora experimenta se alimentar do Senhor todos os dias, para ver o que vai acontecer na sua vida. Pastor, a minha vida não está mudando nada. Claro, está comendo a mesma coisa, irmãos, só mudou de ambiente. Ia no bar, agora vem dentro de um templo. Eu dançava no baile, pastor, eu gostava do baile, do bailão, eu era no pé de valsa. Só mudou que parou de dançar. Podia até continuar dançando com o Senhor, irmãos, mas não fica mudando de ambiente físico e natural, como se isso pudesse transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é quando você largar a mesa dos ídolos e se assentar na mesa do Senhor. Quando você largar a mesa dos demônios e passar a sentar na mesa do seu Pai e começar a comer isso. Você não passa a ser misericordioso porque você saiu do bar e entrou no templo. Você não se torna um homem fiel porque você saiu, irmão, do salão e veio para outro salão. Só mudou o nome, irmãos. Que desgraça. O cara era até mais feliz lá, irmão. Tem crente que só mudou e está pior, está infeliz. Por quê? Porque, irmão, às vezes, como diz o meu pastor, aquilo que era para apontar o caminho está aguentando e não deixando ninguém entrar. Ele falou isso para alguns escribas: vocês ficam na porta, não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar. Por favor, sai da frente. Sai da frente, meu irmão, e deixa as pessoas se experimentarem. O problema é que as pessoas, ninguém lá fora, como diz João na sua primeira carta, ninguém no mundo jamais viu a Deus. Como é que eles vão experimentar, Ariel? Eles vão ter que experimentar de você, de mim. Só que como que você vai dar alguma coisa de Deus para as pessoas experimentar se nem você está comendo? Aí elas vão comer de estruturas, de organizações, de preceitos de homens, coisas religiosas, mas ligado a uma falsa religiosidade, não uma verdadeira religiosidade. Então, irmãos, é tenso aquilo que nós estamos presenciando nesses dias. Mas como conhecer a comida do Senhor? Saber o que Ele aprecia, da onde que Ele tirou essas coisas. Por trás daquele homem, irmão, tinha uma fome. Por trás daquela fome tinha um entendimento, irmãos. Da onde que Ele tirou aquilo ali? Eu quero saber da onde que Ele tirou. Da onde que Jesus sabia? Como que Jesus sabia, Piero, o que era importante para o Pai? Porque eu naturalmente eu nunca tive isso. Nunca pensei que eu podia acessar um negócio desse. Imagina. Isso daqui, irmão, a NASA não sabe disso.
Nenhum homem, irmão, Bill Gates não sabe disso. Nenhum homem. Elon Musk, irmão, por mais bilionário que seja, não pode acessar um negócio desse daqui. Nenhum governo do mundo pode acessar isso pelo seu poder. Isso está acessível aos pequenos. Pai, eu te louvo porque o Senhor ocultou isso aos sábios desse mundo e resolveu revelar aos pequenininhos. Então tem coisas, irmãos, que você pode sair daqui hoje acessando que você nunca acessou. Por isso que eu falei, enquanto nós pregamos, Deus pode tocar você e operar milagres. A igreja tem que entender isso, irmãos. A gente fica assim parado, vamos aguardar o pastor terminar de pregar para nós ir embora, comer o frango, né? Não, irmão, não fica assim. Agora é a hora, irmão, que se é Deus que está falando, Ele pode operar milagres. Ele pode operar milagre agora, pode curar câncer, pode curar qualquer coisa, dor pequena, dor grande, irmão, não existe tamanho de dor, mas pode operar qualquer coisa, dor de cabeça, dor de barriga, qualquer coisa, mas por favor, fica prestando atenção. Saiba, toca ele diferente. Toca diferente. A multidão aperta ele, mas poucos tocam nele. Apertam porque querem benefícios, porque querem ouvir, querem ouvir aquela coisa, né? Está todo mundo falando. Não, irmãos. Mas tem que ter quem toca mesmo, de verdade. 1 Coríntios capítulo 2, olha só o que diz as Escrituras. Versículo 11. Vamos ler o 9 em diante. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Te adoramos pela Tua palavra, Senhor. Pensou, irmãos, vai chegar a hora, alguém brigou com você e você vai chegar, irmão, eu quero pedir perdão, porque está escrito. Quando você chegar em casa, meu amor, eu errei, eu preciso pedir perdão. O que eu fiz não depende mais do que você fez, meu amor. Depende do que está escrito. Nossos casamentos vão ser diferentes. Sabe por quê, irmão? Porque o que mantém uma aliança não é a sua empolgação, não é a sua vontade, não é o seu ânimo. O que depende, o que sustenta uma aliança é o que está escrito. Aí a mulher vai chegar, você pode estar me tratando mal, o cara pode ser o burrinho do Shurek, né? Não se converteu ainda. Aí você vai olhar, a mulher vai olhar para ele, vai se sujeitar, mas não porque ele é bom, não porque ele não é bom ainda. Ele não é querido, não é querido. Ah, pastor, meu marido não é nem crente, eu vou me separar. É porque você não entendeu, porque o Senhor fala que a mulher que é crente, casada com descrente, irmão, se ele não é convertido ainda, ele pode até na igreja. Porque crente, irmão, não é aquele que está dentro do templo. Você tem que entender isso. Ah, mas o meu marido está 10 anos dentro de um templo evangélico, ele pode estar perdido ali. Pode ser um filho do diabo ali ainda. Aí a mulher, entendendo isso, ela vai se santificar pelo marido. Por quê? Porque está escrito que a mulher crente, ela santifica o marido. Porque o casamento, irmãos, como diz meu amigo Juscelio, não é um lugar para você ser feliz, é um lugar para santificar você. E o santificar não é pensando em você. Ninguém se santifica pensando em si mesmo. Como o Senhor falou, Pai, eu os amei até o final, e por eles eu me santifico. Você não busca um pai, irmão, não busca a Deus se santificar pensando nele. Aqui mora a vaidade evangélica. Ah, eu vou orar porque eu quero ser usadão. Ah, eu vou buscar a Deus, estou jejuando. Irmão, a maioria dos que estão jejuando errado, estão orando errado. Ah, eu quero orar porque eu quero pregar igual fulano de tal. Você devia querer ser você, aquilo que Deus tem para você, não o que está fazendo no outro. Você não ora, irmãos, para fazer alguma coisa. Você ora para se santificar por causa do outro. Então um pai de família, quando vai orar, ele não está pensando nele, ele está pensando na esposa, ele está pensando nos filhos.
Um pastor, quando vai orar e buscar Deus, ele não está buscando porque ele tem que pregar domingo. Ele está buscando porque ele tem uma responsabilidade em relação a um grupo de irmãos que o Senhor confiou a ele. Então ele precisa se santificar por amor a esses irmãos. Aqui, irmãos, não adianta. Se a palavra entrar, a sua vaidade sai. Se a sua vaidade permanecer, a palavra não entra. Aonde ela entra, nossa ambição sai. Se a ambição não sair, ela não entra. Ela não condiz, ela não tem comunhão com aquilo que é animal que nós carregamos. Aquilo que é capaz de fazer um homem passar por cima de outro. Aquilo que é capaz de fazer um homem falar mal de outro. Aquilo que é capaz de fazer um pai entregar ou rejeitar o seu filho, e uma mulher abandonar o seu esposo, ou vice-versa. Em nome de Deus. Eu vou divorciar porque eu quero fazer a obra de Deus. Irmãos, estão cometendo, nem sei o nome que a gente dá para isso, irmãos. Era para estar parando as coisas para cuidar da família. E ele quer largar a família para cuidar das coisas de quem? Porque se você for filho de Deus, você vai cuidar das coisas de Deus. E as coisas de Deus começa com a família. Mas como, pastor, saber? Versículo 9, 1 Coríntios 2. Você deseja isso, irmão? Não é um prato muito procurado hoje, tá? Mas os governos já entenderam que se você comer isso, você é uma ameaça para qualquer outro sistema. Porque ele vai levar a você a ser fiel, acima de tudo, a Deus. E isso vai trazer outras implicações. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, que comunica as coisas do mundo, que sabe das coisas do mundo, mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Até aqui. Como você pode saber, tanto você pequenininho, ou você grandão, qualquer um pode saber da vontade de Deus? Somente tem um que conhece as entranhas de Deus. Assim como só tem um que conhece as entranhas do homem, que é o Espírito do homem, assim com Deus é o Espírito de Deus. Ninguém pode falar com você das coisas pertinentes a Deus, se não for o Espírito de Deus. Você pode ler as Escrituras e ser comunicado por alguém que não tem o Espírito de Deus. Ele vai ler um texto no livro como se fosse outro qualquer. Mas alguém que está carregado, que está cheio do Espírito, falando e ensinando, é diferente. Por quê? Porque não está falando dele, está falando do Espírito de Deus. A partir desse lugar. Você está entendendo? Não há como conhecer as coisas inerentes a Deus, as coisas que Deus deseja, se você não parar para ouvir aquele que sabe disso. Não tem como você saber os desejos de alguém, os gostos. Hoje eu sei o que a minha esposa gosta. Ela não precisa nem falar, irmãos. Mas por quê? Porque a gente já está 26 anos casados. E a gente já se conhece. Você crente, se você não parar para conhecer a Deus, você nunca vai saber o que Deus gosta, o que Deus aprecia. Quando Jesus negou as tentações do deserto, tudo que o diabo ofereceu para ele, ele não negou por causa dele, simplesmente. Ele negou por causa do seu pai, porque estava escrito. Era o que o pai se agradava. Quando ele estava no Getsemane,
e teve a oportunidade de orar, pedindo para remover aquele cálice, o mesmo cálice que ele falou que angustiado, ele falando do grão de trigo, se não cair em terra e morrer não pode dar fruta, ele falou, mesmo angustiado, eu não vou tomar por acaso o cálice que meu pai me preparou. Quando ele no Getsêmani orou, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele continuou falando, Senhor, meu Pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque ele vivia para isso. Irmão, todo crente ele deve viver pela vontade de Deus e não pela sua própria vontade. Quer saúde, quer plenitude, quer contentamento, então entenda como Jesus vivia. Olhe para ele, imita ele. Mas como pastor saber? Só tem um que sabe, irmãos, não tem outro lugar. Por isso que eu falei, não é seminário, não é uma conferência, não é num culto. Você tem que entender uma coisa: se você não recebeu o Espírito da verdade, você não tem como saber da verdade. Se você não recebeu o Espírito de Deus, aquele que foi enviado, que o Senhor mesmo falou, quando eu subir, Ele vai descer, e não muito depois desses dias, vocês vão ser cheios dEle. Esse mesmo Espírito que Ele falou, Ele vai começar a ensinar vocês todas as coisas. Que todas as coisas, pastor? Ele vai começar a dar sentido a tudo que está escrito. Ele vai começar a mostrar e desvendar e alinhar e trazer revelação daquilo que está por trás das letras, irmãos. Sabe quando você lê uma coisa, pode até ofender a sua mente, mas você sabe, aquilo ali está saindo de um lugar que não é normal. É como se saísse do livro e entrasse em você. E quando é de Deus, quando que você sabe que é de Deus, que você vai fazer coisas que você mesmo não queria fazer, naturalmente a sua carne não quer, mas você vai fazer porque está escrito. É quando você vai se humilhar, mas há uma graça para isso. Quando você vai querer consertar uma situação, você vai pedir perdão, isso é até humilhante, mas há uma graça para isso te enchendo. Por quê? Porque por trás disso há alguém feliz, irmãos. Porque o pai fica feliz quando seus filhos fazem aquilo que ele ensinou. Esse é o prazer do pai. Por isso que ele falou, ele apontou por 2 vezes para o Senhor Jesus. Quer aprender, irmão? Olha para onde o pai apontou. O pai apontou 2 vezes para o Senhor, no monte da transfiguração e no batismo. Ele apontou para Jesus e falou, ouçam ele. Ele é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Sabe por que, irmãos, tem tanto crente em luta, infeliz? Não é porque economicamente estão com dificuldade, porque você poderia ter dificuldade econômica, mas estar em paz. Não é porque estão em guerra, porque poderia estar em guerra e estar em paz. Não é porque está com conflito em casa, você poderia ter conflito em casa e estar em paz. A maioria dos crentes estão infelizes, muitos deles, porque eles não estão se alimentando direito. Eles ainda estão se debatendo, eles querem fazer a vontade deles. Eles vivem pela sua própria vontade. Agora, irmãos, para terminar, João capítulo 8. Por que é tão importante assim? Porque Jesus veio falar sobre a vontade do Pai. Agora é a cereja do bolo. Por que é tão importante? Porque a sua comida revela de quem você é filho. Simples assim. Aonde você come? O que você está comendo hoje? Não é o que nós cantamos que vai definir que nós somos filhos de Deus. Não são os nossos costumes evangélicos, irmãos. E quando ele pegou um pessoal aqui nesse texto em João 8, cheio de costume, Jesus também mais uma vez ofendeu a mente deles. E ele veio falar da comida dele de novo. A comida que eu como revela de quem eu sou filho. Por isso que ele falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Por quê? Porque vocês não entenderam ainda. Vocês ainda não nasceram de novo. Não nasceram do Espírito. Mas no dia que vocês receberem o do Espírito, vocês vão entender o que eu estou falando. Muitas das coisas que Jesus ensinava, irmãos, os discípulos só foram entender depois. Por isso que o Senhor falou, vocês não saem fazendo nada enquanto
vocês não forem cheios. O primeiro mandamento que eles receberam, a instrução, melhor dizendo, para começar a igreja, foi: fiquem em Jerusalém, esperem ali, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque muitas das coisas, irmãos, que ele ensinava, eles não tinham entendido ainda. E eles começaram a entender somente depois que o Espírito de Deus, que penetra as coisas íntimas de Deus, começou a habitar dentro de cada um deles. Ou seja, cada um deles começou a ter acesso ao que Deus gostava, ao que Deus aprecia, aquilo que dá prazer ao coração de Deus. Por isso que é diferente, irmão, você chegar para um jovem, por exemplo, hoje, falar para ele: cara, você tem que casar virgem. Por quê, pastor? Porque tem que casar virgem, porque é errado fazer sexo antes de casamento. Bom, ninguém vai conseguir, assim, dificilmente vai conseguir se manter, porque por causa de uma falácia dessa. Agora, se ele provar a comida que o Senhor comeu, se ele conhecer uma moça e quiser ter relação sexual com ele antes do casamento, ainda que ele é homem, ele vai poder dizer: não, eu não quero fazer porque está escrito. Se você é um empresário ou um empregado de uma empresa e tiver a oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas de forma ilícita, ah, pastor, mas todo mundo faz. Eu conheço até pastor que faz. Aí não adianta brigar, não adianta querer te convencer. Você tem que experimentar primeiro a comida. Aí você vai poder dizer. Você vai negar dinheiro, irmãos. Sabe o que é isso? Negar promoção às vezes. Aquela oportunidade que parece que assim, que vai, meu Deus, você vai enricar agora, né? Agora você vai malar no dinheiro, como diz o outro. Aí você vai dizer assim: muito obrigado, mas eu não vou mentir para alcançar isso. Mas por que? Tu é louco? As pessoas vão falar que você é louco, tá? Você é louco? Porque está escrito: não mentirás. Se Deus falou, é porque Ele se agrada disso. Agora olha só o que Ele diz a respeito de uma conversa com alguns religiosos daqueles dias. Versículo 38, Jesus falando com eles diz: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de seu Pai. Irmão, que discurso duro é esse, irmãos? Se você acha que pregação é dura, se você ouvir essa de Jesus, é uma lambada, irmãos. Imagina todo mundo chegando: eu sou filho do papai, sou filho de Abraão. Jesus falou: cara, vocês estão enganados, hein? Tanto tempo enganado. Não, nós somos filhos. Puxaram ali, ó, certidão de nascimento, irmão. Fizeram ali árvore genealógica. Está tudo certinho, Jesus. A gente está guardando tudo bonitinho. Não são. Vocês não são, porque o que define se vocês fossem filhos de Abraão era fazer as obras que Abraão fez. Porque a comida que vocês comem determina de quem vocês são filhos. Por isso que não tem como você ser filho de Deus sem apreciar a vontade de Deus. Desconfirmam da sua própria conversão se você vive isso. Eu não tenho prazer na vontade de Deus, pastor. Eu nem sei da Bíblia, não conheço nada. Eu não sei o que Deus quer. Irmãos, ou você está se convertendo agora e não descobriu ainda. Agora, se você julga que você é crente há muito tempo, você devia pelo menos dar o direito de dúvida. Se dá o direito da dúvida, porque a pior coisa que tem, irmão, não é não ser, mas é achar que é e não ser de verdade. Então, questione você mesmo. Alguns têm que parar de questionar os outros e começar a olhar para si e tentar achar em você a fome que Jesus está falando. Porque até agora talvez você é como os discípulos correndo atrás de comida, correndo.
Talvez hoje as vendas é o Google, irmãos. Está lá, correndo, comendo de tudo. E de repente você encontra o Senhor e vê, cara, não preciso mais nada disso. Agora o que me satisfaz é a vontade de Deus. E ele diz assim: bem sei que vocês são descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo de que vim junto de meu pai, versículo 38, e vós fazeis o que também viste junto de seu pai. E responderam-lhe, disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Nós somos crentes, Jesus. Nós somos evangélicos. Está aqui, ó, eu frequento, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu participo das reuniões de oração, eu participo todo culto, eu vou domingo, de manhã ainda. Responderam-lhe, disseram, nosso pai é Abraão, Jesus, e disse-lhes, olha só, irmãos, que querido, vê se não é apaixonante. Amar não é dizer o que o outro quer ouvir, irmãos. Amar é falar em amor o que o outro precisa ouvir. Se vocês fossem filhos de Abraão, aqui, quando que a gente sabe que a gente está falando com amor? É que você está correndo risco. Quando você está falando coisas que é para preservar você, você não está falando em amor. Agora, quando você está se gastando para falar, aí você pode ter certeza, você já está amando. Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Pronto, está correndo risco de vida já. Aqui já tinha um bocado já querendo pegar pedra já. Já assim, agora nós vamos matar ele. Mas agora, versículo 40, procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de meu pai, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, não poderdes ouvir a minha palavra, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Irmão, Jesus já sabia o que eles queriam. Está vendo o que ele falou aqui? Vocês são filhos do diabo, por quê? Porque vocês estão querendo me matar. Ele foi assassino desde o começo. Se identifiquem pela vontade do que você tem para comer agora. Eu odeio tal pessoa, eu odeio tal irmão, não perdoo, pastor. Não vai olhar para o Deus Todo-Poderoso e chamar ele de Abba, porque se você chamar ele de Abba, você tem que desejar fazer o que ele faz. Você vai ter que olhar agora para o cola fina e chamar de papai. Por quê? Porque ele é que inventou esse negócio de mágoa. Ele que tem ódio desde o princípio. Ele que tem inveja. Ele que não se sujeita a ninguém. O diabo não conseguiria jamais congregar, irmãos, em nenhuma igreja verdadeira. Por quê? Porque ele não se submete a nada, não se sujeita a ninguém. Então, quando por trás de um crente existe alguém que se rejeita a se sujeitar ou se submeter, não olha para Deus e chama de Abba. Por quê? Porque você faz o que você faz hoje, o que você procura se saciar, ou alcançar, ou tocar, é exatamente essas coisas que vão poder revelar para você mesmo a sua paternidade. Qual é o nome ali que está na sua certidão de nascimento?
espiritual. Não se confie nos costumes, irmãos. Não se confie porque está num lugar, num templo evangélico. Não, irmãos. Nós já falamos para que o templo serve. O que vai definir para onde nós estamos indo, ou quem é o nosso Pai, é o que nós estamos comendo. Então a pergunta de hoje é, lembrando que Ele tem uma comida que os homens naquela época não conheciam. Eu quero perguntar para você, o que você está comendo hoje? Qual é o tipo de comida que você está comendo hoje? Pastor, pelos seus impulsos você sabe disso. Então, se você é dominado pelos seus pecados ainda, se você é dominado por esses sentimentos ainda naturais, humanos, porque a comida de Jesus ela vai transformar isso. A comida de Jesus vai fazer você a viver baseado naquilo que está escrito, não tem essa, acabou a conversa. Se está escrito, sabe por que Jesus foi para a cruz? Porque está escrito. Pastor, mas eu tenho que sofrer. Talvez alguns vão sofrer mais, outros menos. Mas por quê, pastor? Porque está escrito. A religião dos nossos dias, irmãos. Obrigado, Senhor. Para terminar mesmo. Sabe qual é a maior inimiga da vontade de Deus? O desejo de você salvar sua alma. Porque no desejo de se salvar, você abandona a vida de Deus. Se em algum momento Jesus desejasse salvar-se, Ele não ia para a cruz. Por isso que Mateus 10:39, Jesus vai dizer, como também disse em Lucas e em outros evangelhos, Ele falou, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E em outros textos, Mateus 10:39, Ele vai falar, aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai achar uma outra vida, mas aquele que quiser preservar a sua vida, algumas traduções dizem, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Então o maior inimigo que eu tenho visto na vida de muitos crentes, de fazer a vontade de Deus, de sentar nessa mesa e comer uma comida que vai alterar, não somente o seu paladar, o seu desejo, mas toda a sua movimentação você tem que perder algo, para começar a comer isso. E se você quiser salvar você mesmo, ou podemos botar uma outra palavra aqui para ficar mais inteligível, se você quiser se preservar, irmão, andar com Jesus não há espaço para se preservar. Não tem como. Porque como que você vai dar de você para outro se preservando? Como que você vai deixar as pessoas, irmãos, provarem o quanto Jesus é bom, se alimentar de você, você se preservando? Como que você vai poder ofertar na vida de alguém? Como que você vai poder entregar um bem seu para alguém, se você se preserva? Porque a linguagem do mundo, da cultura, até mesmo de uma falsa religião é viver bem, acumular, ter segurança, ser vitorioso, ser grande. Você não está vendo, não está lembrando do monte de sermão quando eu estou falando isso? Porque infelizmente, irmãos, o diabo ele não quer fechar templo. O diabo só quer mudar o cardápio da igreja. Vocês podem continuar fazendo culto supostamente para Deus, é só parar de comer a comida dele. Então, se tiver templos, estádio de futebol cheio de gente egoísta, cheio de crente não se alimentando da vontade de Deus, não tem problema nenhum. Por quê? Porque para o céu não comunica nada. Nada. Vamos orar? O que você está comendo, meu irmão? Pastor, depois disso eu não vou, eu vou jejuar. Depois dessa palavra eu vou jejuar. Para não errar eu vou jejuar. Irmão, de repente é o começo, irmãos. Não vou comer nada. Há uma falsa religião, meu irmão, dando congestão aí, muita gente oferecendo uma comida
dizendo que é a vontade de Deus e não é, porque não é a que está escrito. Não é aquela que está escrito. E se a palavra de Deus essa manhã, se Deus te pegou e Deus mexeu na sua fome, porque, irmão, antes de você comer, Deus vai ter que curar a sua fome. É o primeiro milagre. Ele não deita vinho novo em odre velho. Ele não tem como colocar coisas novas num vaso velho. Então ele primeiro tem que alinhar algumas coisas. Eu creio que nesses dias Deus está alinhando muitas coisas. Deus está curando muitas pessoas, para que possam experimentar esse prato realmente que pode transformar, mudou a vida de tanta gente e pode mudar a sua também. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você desejar, enquanto nós vamos orar e adorar o Senhor, se essa palavra pegou você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Num ato de rendição, num ato de entrega, num ato de que você está dizendo: eu entendi, Senhor. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus.